Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente do Colégio Santa Rita com vocês, professor Igor Davidson, professor de matemática. E neste momento, nesse início da nossa interação através destas videoaulas, quero me direcionar ao ensino fundamental, turma do nono ano, tá bom? Estamos aqui na disciplina de matemática, a partir da unidade 2, que foi o momento ali onde nós paramos antes da nossa paralisação. Nós estaríamos vendo a parte de radiciação, dando continuidade ao nosso conteúdo, sendo que a nossa prova seria uma semana depois do dia aonde nós paramos. Então, nós vamos dar uma pequena recapitulada neste conteúdo, em alguns conceitos acerca de raiz quadrada, e a partir disso, se a nossa aula presencial ainda não retornar, nós iremos dar continuidade com o conteúdo do livro, tá bom? Então, nessa primeira aula, vamos lá, venha comigo, pegue seu livro e vamos aqui a partir da página de número 179, tá ok? Então, vamos aqui, para que essas manchas. Então, a partir da página 179, você vai encontrar a definição geral de raiz quadrada, ok? Então, bora lá. Na unidade 1, nós estudamos acerca da raiz quadrada de 2. Agora, para determinar a raiz quadrada de um número real, precisamos encontrar um número não negativo b. Isto é, quando você resolver uma raiz, a resposta nunca poderá ser um valor negativo, tá bom? Nunca. Não tem como a raiz quadrada de um número real, resultar, na verdade, em algo negativo. Quando nós analisamos os conceitos individuais, nós temos aqui que o valor, o número que fica dentro da raiz, é o que nós chamamos de radicando, e também temos o índice. Quando nós calculamos a raiz de um valor, se a resposta for b, como nesse caso, aqui está de uma forma generalizada, a raiz é b quando esse valor eu posso elevar ele ao quadrado e resulta no radicando. Isto é, se o índice é 2, a raiz quadrada de qualquer que seja o número tem que ser um valor que quando eu elevo ao quadrado, por que é 2? Porque o índice é 2. Se o índice fosse 3, então tinha que ser elevado a 3, ok? Então, a resposta é, de toda e qualquer raiz quadrada, um número real não negativo, de tal forma que quando eu elevo esse valor ao quadrado, a sua resposta é igual ao valor que está no radicando, ok? Por que a gente fala não negativo e não falamos números positivos? Porque pode ser que a sua raiz, a resposta seja zero. Seja zero. Professor, isso é possível? Quando? Quando o radicando é zero. A raiz de zero é zero. Por definição, o radicando ele tem que ser maior ou igual que zero. Então, se ele pode ser zero, uma vez que ele é zero, a raiz de zero é zero. A resposta é zero. Quando eu falo que a resposta tem que ser algo não negativo, o zero está incluso. Ok? Se eu falar que a resposta tem que ser positivo, então seria do 1 em diante, 1, 2, 3, 4, e não estaríamos incluindo o número zero. Por isso, a forma de pronúncia, a forma de escrita correta é que a resposta de uma raiz quadrada tem que ser um número não negativo, porque pronunciando assim, eu estou incluindo o número zero, ok? Então, dando continuidade, nós estudamos nessa unidade 1 acerca da raiz de 2. Só que a raiz de 2, o radicando 2, o 2 não é um quadrado perfeito. Aí nós vimos que todo número, toda raiz cujo radicando é um quadrado perfeito, a sua raiz quadrada ela é exata. Agora, quando não é um quadrado perfeito, a resposta vai ser sempre, todavia, será um valor irracional. Ele vai ser um número infinito, olha a reticência aqui, ele vai ser um valor que não tem período, isto é, não periódico. Se não tem período, não é possível você colocar ele em forma de fração. Porque nós vimos que mesmo que
um número seja infinito se ele tiver período, ainda é possível botar ele em forma de fração. E todo número que seja possível colocar em forma de fração, então significa que este número ele é racional. Se ele é racional, ok, então significa que a raiz seria um valor exato, embora pudesse ser um número decimal. Agora, quando essa raiz é, nesse caso, o radicando 2, isto é, não é um quadrado perfeito, não tem raiz quadrada exata. Logo, nós vamos trabalhar com valores aproximados, tá bom? Então, a gente pode usar esse símbolozinho aqui, ó, um traço com um tiozinho, em termos de representação, né, para mostrar um valor que seja aproximado. Nós podemos representar o valor aproximado por falta ou por excesso. Uma vez que a raiz de 2 é 1,414213 e assim por diante, nós, se quisermos pegar somente 2 casas decimais após a vírgula, tá bom? Então, nós podemos entender que por excesso, vamos chegar até aqui, né? 1,42. Tá bom? E por falta vai ficar 1,41, certo? Lembrando, pessoal, que para esse tipo de caso, lembra do que a gente viu em sala de aula, que nós trabalhamos acerca da fórmula de interação. A fórmula de interação é uma fórmula simples, conveniente, rápida, para você calcular e encontrar o valor de uma raiz cujo radicando não é um quadrado perfeito, isto é, vai ser infinito, não periódico, mas a fórmula te dá algo certo, algo bem aproximado do real, isto é, você encontra uma raiz, um valor não negativo, porém bem perto daquilo que seria o valor real, tá bom? Então, nós, com tudo isso, nós podemos agora afirmar a definição. Qual é a definição? Que toda raiz quadrada de um número real x é um número não negativo, que é elevado ao quadrado, precisa resultar em x. Por que é ao quadrado? Porque a raiz é quadrada, o índice é 2. Então, a resposta tem que ser elevado a 2 igual ao radicando, ok? Então, vamos aqui para alguns exemplos. A raiz de 25 é 5. Por aquilo que nós vimos, 5 é um valor não negativo. Logo, como não está subentendido, não está visível, eu sei que é 2. Então, se é 5, para provar que a nossa raiz está correta, então 5 elevado a 2 é 25. E 5 é um valor que é positivo. A gente viu que a nossa resposta ela pode ser maior ou igual que 0. Por que é igual? Porque é um valor não negativo. O 0 está incluso. Da mesma forma, para nesse caso agora, para a raiz de 1,21. Ah, professor, é um número decimal. Não tem problema, é conveniente, rápido você transformar esse valor em algo fracionário. 1,21 é 121 sobre 100. Você, aluno do 9º ano, sabe transformar isso bem rápido, tá bom? A quantidade de 0 que vai ficar no teu denominador é a quantidade de algarismo que se encontra após a vírgula. Nesse caso, são 2 algarismos, né? O 2 e o 1. Então, vai ficar o quê? 2, 0, tá bom? Então, eu respondo a raiz de uma forma separada. Eu entendo quem é o antecedente e o consequente, ou quem é o numerador e o denominador, e tiro. Encontro a raiz de uma forma separada. Qual é a raiz de 121? Professor, pan, tem que ser um valor não negativo, então eu entendo que é 11. Por quê? Porque 11 ao quadrado é 121. Eu olho para o denominador 100. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado vai ser 100. Yes? Agora, quando nós dividimos, fica mais fácil. Da mesma forma que o 0 aparece, dependendo da quantidade de algarismo que se encontra após a vírgula, ele também faz com que a vírgula retorne de acordo com a quantidade de 0. Se aqui é 10, é um 0. Então, a vírgula só volta uma vez. Tá bom? Então, se o número é 11, se eu pegar a vírgula que está aqui subtendida na frente do número, eu vou voltar ela uma vez. Então, pan vai ficar entre os 2 algarismos, isto é, 1,1. Então, lá no começo, a nossa raiz, que seria 1,21, quando nós encontramos, quando nós resolvemos, a resposta é 1,1. Foi um valor não negativo,
e este valor, se eu elevar ele ao quadrado, vai dar 1,21. Professor, toda vez tem que dar o número que está no radicano? Sim, sim. Se não der um valor que seja o radicano, é uma amostra, é um caminho, é uma direção que você tem, que a sua resposta, em algum momento, ela está com um pequeno erro, está incorreta, tá bom? E para provar aqui 1,1, nós sabemos que é um valor positivo, tá bom? Observaçãozinha importantíssima, pessoal. Podemos indicar uma raiz quadrada usando os símbolos. O índice é 2. Esse 2, ele pode estar visível ou não, como nós já estamos explicando desde o começo do vídeo, certo? Então, professor, só funciona para o 2? Sim. Quando nós encontrarmos uma raiz que o 2 não esteja visível, não tem problema para nós. A gente vai olhar para a raiz e sabe que nesse cantinho aqui a raiz é de índice 2, isto é, a raiz quadrada, tá bom? A raiz quadrada de um número real pode ser um número racional, um número irracional ou um número que não é real. Professor, quando é que vai ser um número racional? Quando o seu radicano é um quadrado perfeito. Professor, quando é que vai ser um número irracional? Quando o seu radicano não for um quadrado perfeito. Professor, quando é que vai ser um número que não é real? Ok, isso aqui fica para depois, isto é, lá no ensino médio, tá bom? Porque, gente, quando o valor não é real, é quando o seu radicano será negativo, tá bom? Não existe, pense aí comigo, a raiz de 4 é 2, a raiz de menos 4 seria o quê? Não existe um número real que elevado ao quadrado seja menos 2, tá bom? Então não saia por aí dizendo, a raiz quadrada de um número negativo não existe. Gente, matematicamente, nunca afirme isso. Diga assim, a raiz quadrada de um valor negativo, a raiz quadrada quando radicando é negativo, não está definida dentro dos conjuntos dos números reais. Diga sim, porque é a forma correta. Porque lá no ensino médio, de uma forma específica, no segundo ano, nós veremos que quando o radicano é negativo, a raiz quadrada ela existe. Ela existe dentro do conjunto dos números complexos, tá bom? Então fica aí a curiosidade, a dica para você, certo? Então quando for pronunciar, não diga que a raiz quadrada de um valor não existe. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, vamos para a página 160. O que muda aqui? Muda o índice. Estávamos trabalhando quando o índice é 2, aqui a raiz é cúbica, o índice é 3, de uma forma em que nós podemos contextualizar dentro desse caso. Isto é, temos um cubo. Vamos analisar um cubo de volume 64 centímetros cúbicos. A aresta é desconhecida, chamei de A. Sabia que nós podemos associar a raiz cúbica ao volume de um cubo? Tá bom? Como? Porque para calcular a medida da aresta, basta você, se tiver o volume, tirar a raiz cúbica desse valor, desse volume, que a resposta vai ser o A, vai ser a aresta. Ou, se você tiver a aresta, como é um cubo, o cubo fica subentendido que toda linha, tá bom? Identifica toda aresta tem mesma medida. Porque as faces do cubo são um quadrado. E, por definição, o quadrado vai ter os 4 lados de mesma medida. Então, quando eu tenho a aresta e quero encontrar o volume, basta pegar a aresta e multiplicar ela por ela mesma 3 vezes consecutivas. A nossa resposta vai ser o volume. Quando nós temos o volume, agora nós temos que calcular a raiz cúbica para encontrar a aresta. Tá bom? Então, a raiz cúbica de 64... vai ser 4. Por que, professor? Porque 4 elevado a 3 é 64. Tá vendo como o expoente mudou? Por que mudou? Porque o índice mudou. Lá no começo a raiz era quadrada, índice 2, então eu tinha que calcular a raiz para encontrar um valor que elevado ao quadrado se tornaria um radicano. Agora, nesse caso, como o índice é 3, eu preciso resolver essa raiz cúbica de tal forma que eu preciso encontrar um número que elevado a 3 resulte no radicano, tá bom? Então fica aqui essa dica, essa observação. E vamos aqui para mais exemplos. Ó, a raiz cúbica de 27
Por que é 3, professor? Porque 3 é o número que é elevado ao cubo. Por que o expoente é 3? Porque o índice também é. Então, a resposta elevada ao cubo tem que ser igual ao radicando. Se é 27, 3 ao cubo vai dar 27, tá bom? Nesse caso, algo bem interessante, bem importante. A raiz cúbica de menos 64. Para aqui comigo devagar, vamos devagar. Professor, o senhor acabou de falar que a raiz quadrada de um valor negativo não tem resposta dentro dos conjuntos reais. Ok, mas detalhe, quando eu falei que é raiz quadrada. Nesse caso, o índice não é 2, aqui é raiz cúbica. Para a raiz cúbica, nós encontramos sim um valor real. Nós encontramos sim uma resposta que está inserida dentro do conjunto dos números reais. Então, vamos lá. A raiz quadrada de menos 64 é menos 4. Se você resolver o menos 4 elevando ao cubo, por quê? Porque o índice é 3, você vai encontrar como resposta menos 64. Tem duas formas aqui para fazer. Você pode pegar o menos 4 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes consecutiva, ou pode aplicar a propriedade de potência. Lembra? Potência foi o assunto da nossa primeira avaliação. Então, quando eu olho para a potência, eu vejo que toda potência cujo o expoente é ímpar, se conserva o sinal da base, se é menos, fica menos, e resolva a potência normalmente. 4 ao cubo, 64. Então, é uma fórmula, uma regrinha bem conveniente, bem eficiente para você responder a sua potência quando sua base é negativa, entendeu? Então, só recapitulando também, se o expoente fosse par, então a regrinha também afirma isso. Toda potência de base negativa cujo expoente é par, a resposta é positiva. Nesse caso, não. Toda potência cuja base é negativa e o expoente é ímpar, significa que a resposta também vai ter que ser conservado o sinal da base. Se a base fosse positiva, então nós conservaríamos o sinal de mais. Como nesse caso o valor é negativo, nós vamos conservar o sinal de menos. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem gente que pensa que... Por quê? Tem gente que pensa que pelo fato de o índice do expoente, na verdade, ser par, a resposta positiva, então quando é ímpar vai ser sempre negativo. Não. Quando é ímpar, olha para a base, veja que é um sinal e conserva o sinal de mais. Se for mais, sinal de menos, se for menos. Não existe essa de par ser positivo e ímpar ser negativo, porque par é positivo. Não, tá bom? Vamos aqui agora para a letra C do nosso exemplo. A raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? Porque 10 é elevado ao cubo, porque o índice é 3, porque 10 ao cubo é 1000, tá bom? Então, nós vimos de uma forma bem específica acerca da raiz quadrada, índice 2, da raiz cúbica, índice 3. Só que agora é a raiz enésima, isto é, para todo e qualquer valor que possa ser o seu índice. Pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, 1 milhão. Então, para quando é um índice qualquer. Vamos aqui analisar. A raiz enésima de um valor A, no caso vai ser o radicano, tem como índice um número natural n maior ou igual que 2. Olha a condição. O índice tem que ser um valor maior ou igual que 2. Então, pensa do contrário. Por que, professor? Se o índice for 1, a resposta é o próprio radicano, não tem conta. Se for a raiz de 10 com o índice 1, a resposta é 10. A raiz de 1000 com o índice 1, a resposta é 1000. Não tem conta, não tem resolução se o índice for 1. Professor, e se o índice for 0? Não existe. Não pode, tá bom? Não existe raiz que o índice seja 0. Então, para essas observações, para esse caso, é para quando o índice é maior ou igual que 2, e já vimos por que não pode ser 1 e por que também que não pode ser 0, tá bom? Então, bora lá. Vamos agora, ó, página, acompanhe no livro, 161. A raiz, vamos supor, já que nós estamos generalizando para todo e qualquer índice, tem algumas condições para a gente tentar separar, sistematizar o conteúdo. O índice pode ser par, ou o índice pode ser um número
ímpar, nesse caso. Quando ele é par, entenda, isso é definição geral. O radicando sempre é um valor positivo, maior ou igual que zero, na verdade, né? Não é que seja positivo porque eu estaria incluindo zero. A pronúncia certa é que tem que ser um valor não negativo, tá bom? Fica atento a isso. Então, a resposta, que é o número B, tem que ser maior ou igual que zero, também não negativo. Tal que esse valor tem que ser elevado ao índice igual a A. Por isso que eu estava enfatizando quando era 2 e 3. Por que o expoente é 2? Porque o índice é 2. Por que o expoente é 3? Porque o índice é 3. Por que o expoente é N agora? Porque o índice é N. Então, tua potência vai depender do valor do teu índice, tá bom, pessoal? Então, ó, fica atento. O que eu estou dizendo para vocês? Que quando o índice é par, a raiz quadrada vai existir, você vai conseguir resolver, porém, a sua resposta tem que ser um valor não negativo, tá bom? Pode ser 0, pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui um exemplozinho básico, tá no livro de vocês. A raiz quadrada, né, de um valor fracionário aqui, 1 sobre 36. Podemos responder separadamente. A raiz de 1 é 1. A raiz de 36 é 6, né? Então vai ficar 1 sobre 6, é um valor positivo. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, porque o índice é 2, vai dar 1 sobre 36. Então, o primeiro exemplo, letra A, ok. Na letra B, o índice é 4. Então, quando eu calculo essa raiz, eu preciso encontrar um valor que elevado a 4 dê o valor que está no radicando, isto é, dê um valor que é idêntico a 256. Por isso que a resposta é 4. Quando eu calculo a raiz sexta de 729, é 3. Por que é 3? Porque 3 elevado a 6 vai ser igual a 729, tá bom? A raiz, ó, aqui a gente pode usar até como propriedade. Quando o seu radicando é 1, independente de qual seja o valor do teu índice, pode ser 1, pode ser 2, 10, 1000, 1.000.000, a resposta sempre é 1. Isso aqui é que nem se fosse a potência. Lembra da potência? Toda potência de base 1, não importa o expoente, a resposta é 1. Toda raiz de radicando 1, não importa o índice, a resposta vai ser 1, tá bom? Então você pode generalizar a letra D como uma propriedade. Professor, e agora quando o índice é ímpar? Então, quando o índice é ímpar, nós já sabemos a raiz enésima de um número real A, preste atenção, é o número B, tal que B elevado a N é A. Ok, professor, entendemos isso. Qual é a diferença? A diferença se encontra em que quando o índice é ímpar, veja o exemplo para entender melhor. A raiz cúbica de menos 216. Olhou para o radicando? Negativo. Lá, quando o índice é par, olha para cá. Quando o índice é par, o radicando era maior ou igual que 0. Ok? Porque se for negativo, não é possível. Não existe dentro do conjunto real a resposta para uma raiz de índice par quando o seu radicando é negativo. Se atente aos detalhes. Nesse caso, o índice é ímpar. Por isso que não coloca aqui no livro de vocês essa observaçãozinha aqui entre parênteses. Porque o índice, na verdade, o radicando, ele é negativo. Não está também inserido aqui que a sua resposta, ó, tem que ser um valor, ó, maior ou igual que 0, porque, ó, veja que na letra A já desbanca tudo. Na letra A, ó, o radicando é negativo e a resposta é negativa, tá bom? Então, quando o índice é ímpar, não vem com essa. O radicando pode ser positivo? Pode. Pode ser 0? Pode. Pode ser negativo? Pode. Então, a resposta pode ser positivo? Pode. Pode ser 0? Pode. Pode ser negativo? Pode. Pode o quê? Tudo. Pode negativo, pode 0, pode positivo. Então, não especificou. Como no caso quando o índice é par, tá bom? Então, quando o índice é ímpar, tem resposta, gente. Tem resposta sim, é menos 6. Se tu resolver essa potência, vai dar menos 216. Regrinha, recapitulando. Olha para a base, quando o expoente é ímpar,
Se a base é negativa, conserva o sinal da base e responde a potência normal separadamente, tá bom? Olha aqui rapidinho, a raiz quinta de menos 32 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado a 5, porque o índice é 5. Menos 2 elevado a 5 é menos 32. A raiz sétima aqui, né, de 128 é 2. 2 elevado a 7, 128. E assim também com a raiz quinta de 0,00001 é 0,1. Porque 0,1 elevado a 5 vai dar 0,00001. Mas parou aqui na letra D, aqui comeu um passo importantíssimo para você responder. Tem gente que tem uma certa dificuldade para pensar logo, né, direto nessa resposta. Qual é o conselho? Que nem no exemplo anterior, transforma em fração. Olha aqui, identifica a vírgula, tá aqui. Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então você transforma o número em forma fracionário, cujo denominador vai ser um número com 5 zeros. Reescreva no numerador o número sem a vírgula. Vai ficar, ó, se tirar a vírgula, o número é 1. Então vai ficar 1 sobre. Aí, ó, o número com 5 zeros se torna o quê? 100 mil. 1 sobre 100 mil. Se você responder essa raiz de 1 é 1. A raiz de 100 mil vai ser quanto, gente, hein? Me diga aí, a raiz de 100 mil. Então, fazendo essa continha, você vai chegar no 0,1, tá bom? Quando você transformou em fração, calculou a raiz quinta de 100 mil, que vai dar 10. Oh, acabei respondendo. Ia deixar vocês pensar. Então, vai ficar 1 sobre 10, vai ficar 0,1, tá bom? Então, gente, detalhe importante para a raiz enésima. Foque nesses detalhezinhos que é colocado no livro. Se pergunte quando for ler alguma coisa. Por que que no exemplo, quando é par, ele mostrou algo aqui entre parênteses? Por que quando é ímpar não mostrou? Então, procure entender esses casos, tá bom? Então, pessoal, o que nós estamos estudando nessa primeira aula dá respaldo, né, conteúdo, base para você responder a atividade que se encontra na página 181, tá bom? Reforçando que após terminar esse período nosso de paralisação, nós estaremos interagindo da forma presencial, recapitulando todos os conteúdos que nós estamos aqui repassando, né, interagindo com vocês através destas videoaulas, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida, deixe seu comentário, dê um retorno, feedback pra gente e ficamos por aqui. Até a próxima!